Boa noite a todos, a todas. Deus conosco, Deus contigo, aonde você estiver neste momento. Que a misericórdia do Senhor te alcance, a paz, o amor. Tudo isso vos sejam multiplicados neste momento em que o Espírito Santo te alcance, onde você estiver me vendo nesta noite. Sejam bem-vindos aqui à nossa reunião semanal para a reflexão da Palavra de Deus. Que bom ter amigos nesse momento, os quais se voltam para refletir sobre o que Deus tem feito. Sejam muito bem-vindos todos que começam a adentrar aqui nesse canal. Enquanto os nossos queridos entram, nós nos ajustamos aqui para transmitir. Então, vamos esperando aí a chegada dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Boa noite, Rê. Deus contigo aí onde você estiver. Que bom receber você. E a todos os amigos que já estão começando a chegar aí, vamos aguardando a chegada de todos eles. Eu espero que o sinal esteja adequado, não esteja picotando o sinal e que todos possam estar assistindo aí. Guilherme, seja bem-vindo, Guilherme, que bom tê-lo aqui comigo nessa noite, viu? Ótimo, ótimo. Rick, amigo, Deus contigo, saúde para você, para Marisa, que tem orado todo dia. O Senhor esteja restabelecendo a saúde de vocês. Que bom, o sinal está bom. Oh, que bênção. Então hoje nós podemos refletir sobre a palavra e vocês ouvirem aí do outro lado. Que tal agora começarmos a compartilhar o vídeo com os nossos amigos, convidar a você, Guilherme, Rick, vamos compartilhar com os outros para que eles possam também ouvir da palavra de Deus. Saudade de você, Rick, saudade de você, Marisa, espero vê-los o mais rápido possível na igreja. Então vamos lá, vamos compartilhando aí com os nossos amigos, convidando. Faz bem convidar. Muitas vezes a gente tem que dar uma saída da página, mas é interessante convidar os nossos amigos para participar conosco. Valdeci, muito bom receber você aqui. Vamos lá, vamos compartilhando. Oh, Marisa, Deus contigo, saúde para você. Vamos compartilhando e convidando os nossos amigos, curtindo também. Isso ajuda bastante aqui na nossa transmissão. Vamos lá chamar os nossos amigos, evangelizar também. Nesse momento nós podemos ser semeadores da palavra sem sairmos de casa, sem irmos para o campo. Então vamos semear, vamos aproveitar desse momento e semear com os nossos queridos aí, chamando o pessoal, chamando os grupos, chamando as pessoas da igreja para participar aqui com a gente desse momento, que eu tenho certeza que será uma bênção para a tua vida, para a minha vida. Deus falará conosco de uma maneira especial, viu? Graças a Deus, graças ao Senhor. Que bom, cada vez entra mais amados. Que bom, Marisa, Mateus, que bom, que bom. Vamos convidando, vamos esperando mais alguns minutos, mais uns 2 minutos e iniciaremos a nossa reflexão da palavra. Luciano, Juliana, sejam bem-vindas. Márcia, seja bem-vinda. Todos que estão chegando
Que bom, estamos aumentando o número. Vamos chamando os nossos queridos, vamos semear. Saia por aí, pelo campo da internet, semeando da palavra de Deus para outras pessoas. Então, estamos no aguardo aqui, enquanto você faz o seu trabalho missionário, o seu trabalho evangelístico. Jaqueline, seja bem-vinda. João, amamos vocês. Deus abençoe. Alonso, chegou atrasado? Você é um dos primeiros a chegar. Que bom tê-lo, viu, Alonso? Deus contigo, viu? Amamos vocês. Amamos a sua casa. Vocês são uma bênção. Vamos convidando, viu? Semeie por aí. Vamos convidando. Ainda temos 1 minuto ainda, enquanto passa o vigia aí na rua. Você convida outros para estarem conosco. Vamos lá, vamos aumentar o número de pessoas. Então iniciaremos já a reflexão sobre a palavra de Deus, e hoje nós vamos tratar de um assunto que te interessa, que é a inveja. Então, por favor, convide o máximo de pessoas para entender um pouquinho sobre esta questão que permeia a vida de muita gente, que até mesmo não sabe que está invejando a vida de outra pessoa. Então esse é um momento legal para que aprendamos um pouquinho sobre isso. Então convide amigos, convide pessoas, semeie a palavra. Vai lá, além de curtir, convida pessoas, sai, convide amigos, coloque o link aí e compartilhe com outros. Neste momento você pode fazer com que o Evangelho chegue em outros lugares, outras pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Alexandre, seja bem-vindo, Alexandre. Milena, Fábio, Jarbas, amigos, Deus convosco. Que bom recebê-los aqui hoje. E o número só aumenta. Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos lá. É verdade, Rick. Vamos evangelizar aí. Vamos evangelizando. Um abraço. Um abraço também para você, Alexandre. Deus contigo. Deus contigo. Aleluia. Que bom. Que bom, que bom. Que tal começarmos? Já deu tempo aí para você compartilhar com os amigos? Vó, você está em Curitiba, Vó? Deus que te abençoe aí em Curitiba. Valdeci, Deus te guarde. Boa viagem de volta. Muito bom. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Que tal agora refletirmos um pouco sobre esse texto, enquanto outros irmãos estão adentrando a nossa reunião virtual. O nosso texto está na Epístola aos Coríntios, capítulo de número 13. Então, o clássico capítulo de número 13. Ô Luiz, Deus contigo. Aí, Guilherme, compartilha mesmo. Sônia Borges, Deus abençoe. Creuza, a todos que estão entrando. Muito bom. A paz para você, Luiz. O Senhor contigo. Que bom, que bom. Bom recebê-los. Então, como eu estava dizendo a vocês, hoje nós queremos tratar acerca da inveja, né? E a minha pergunta é: você teve já ciúmes ou inveja de alguém? E se você teve, como
Como lidamos com ciúmes? Como lidamos com a inveja? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre o ciúme, sobre a inveja, com respeito ao amor, o texto que nós estamos tratando aqui acerca do amor. A Bíblia nos diz no verso de número 4 da carta de 1 Coríntios 13 que o amor não é invejoso, ou o amor não arde em ciúme. Paulo, nessa discussão sobre o amor, já nos deu duas características positivas do amor. Já nos informou acerca de dois pontos importantes. Ele nos diz que o amor é paciente, uma característica passiva. E o amor também é bondoso. Como vimos, tem uma característica também ativa. Mas agora, ele começa a nos descrever as características que estão fora do amor divino, que estão excluídas do amor divino. E a primeira característica negativa, que não se encaixa no amor, é a inveja, ou, como algumas Bíblias diz, o ciúme. Paulo diz que o amor não é invejoso. A palavra grega para inveja é uma palavra interessante. Ela vem da raiz que significa ferver. Descreve um ciúme que ferve. Por isso que algumas Bíblias dizem que o amor não arde em ciúme. Ele não é invejoso. Então, essa palavra nos descreve o amor que ferve, que cresce dentro do coração de um homem. Paulo, escrevendo aos Coríntios, que foram dilacerados, uma igreja que foi dilacerada por divisões e por invejas, ele diz que o amor que procede de Deus, que o amor ágape, não deixa espaço para um coração ciumento, não deixa espaço para um coração invejoso. O amor não inveja, o amor não arde em ciúmes. Sempre que falamos da palavra inveja, frequentemente usamos a palavra ciúmes, embora no Novo Testamento essas palavras sejam usadas como sinônimos. Há uma sutil diferença entre as duas palavras. A inveja se formos falar acerca da inveja, ela é algo que permanece na parte de baixo, desejando o mal a todo mundo que se encontra na parte de cima. É como se alguém estivesse embaixo de uma escada, desejando que a pessoa que alcançou o topo da escada caísse. É essa a ilustração mais próxima que eu posso te dar acerca da inveja. Ela sempre olha de baixo para cima, esperando, torcendo para que aquele que está em cima caia, para que através disso ele alcance o topo. O ciúme é algo contrário. O ciúme se encontra na parte de cima, no topo da escada.
Mas a pessoa que se encontra lá tem um receio que alguém irá alcançá-la aonde ela se encontra. Veja que as duas palavras são, essas duas características são exatamente o oposto. A inveja olha de baixo para cima, e o ciúme olha de cima para baixo, sempre desconfiado. A inveja fica indignada. Quem tem inveja fica indignado por causa de todo mundo que tem o que ela não tem. A pessoa se sente indignada, irada, porque ela não tem o que todo mundo ou o que alguém tem. O ciúme fica com medo do que ele tem, e ele tem medo de que aquilo que ele tem seja tirado. Veja, as duas características são terríveis na vida de qualquer pessoa. A inveja, então, é algo que começa com as mãos vazias. A pessoa lamenta pela falta, e ela se alegra quando os outros caem, perdem a sua vantagem. O ciúme, por sua vez, começa com as mãos cheias, mas a pessoa tem medo de perder o que já conquistou para outra pessoa. A inveja começa com as mãos vazias, e o ciúme começa com as mãos cheias, o que me parece que são características ruins, mas opostas. Não podemos dizer que os dois termos remetem ao mesmo significado, mas remetem ao mesmo destino: a destruição, a perda, a morte, o medo. Quando uma pessoa é ciumenta ou invejosa, ela quer golpear alguém, ela quer ferir alguém, ela quer obter o que alguém tem. E é muito difícil, é muito ruim viver num estilo de vida como esse. A Bíblia nos diz para nos alegrarmos com o que se alegra, com os que se alegram, e chorarmos com os que choram. Mas o ciumento, o invejoso, é aquele que age de maneira contrária. Esta pessoa invejosa chora com aqueles que se alegram, e se alegra com aqueles que choram. Totalmente o oposto do que a palavra de Deus nos ensina. Então precisamos tomar muito cuidado com este sentimento, com esta característica tão nefasta, que destrói não somente as pessoas que são alvos deste sentimento destrutivo, mas também destrói a própria pessoa, a própria pessoa que tem esse sentimento, tornando-a amarga e temerosa, desconfiada. Que Deus, se houver em nós algum sentimento como este, que Deus retire, que nós possamos chorar com os que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram. Que a nossa vida não seja transtornada, nossa cabeça não seja transtornada, nossa essência também não seja transtornada
por esse sentimento tão terrível. Shakespeare nos diz sobre o ciúme, e ele nomeia o ciúme como uma doença, a doença verde. Este ciúme que destrói as famílias, que destrói casamentos, esta inveja e ciúme, esse ciúme e inveja que dilacera a igreja, destrói relações muito antigas. Eu acredito que o ciúme é talvez o único vício que tem o poder de transformar a intenção do coração de uma pessoa. Talvez ele tenha um irmão gêmeo, o ciúme e a inveja, que seja o orgulho. Mas a inveja, o ciúme, é algo terrível que não podemos, em hipótese nenhuma, cultivar no nosso coração, pois ele destruirá as relações próximas de amigos, sobretudo, que nós veremos ao longo dessa minha fala, se der hoje ainda, que o principal alvo do ciúme são as pessoas mais próximas a nós. E devemos tomar cuidado, porque muitos relacionamentos de pessoas próximas estão sendo destruídos pelo ciúme. Se você estudar na Bíblia sobre o tema inveja e ciúme, você descobrirá um conceito muito interessante, que o ciúme, ele movimenta-se em círculos, ele trabalha em esferas. Ele, por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 26, verso de número 14, nós lemos que Isaac, muito rico, tinha rebanhos e possessões de gados e grande número de servos. E a Bíblia diz que por conta disso, os filisteus o invejaram. O ciúme e a inveja se movimenta em círculos, na esfera das posses. Quando você obtém alguma coisa que de alguma maneira se destaca em relação a um grupo que está próximo a você, sem dúvida nenhuma, a inveja, o ciúme entrará nas pessoas em algumas pessoas que deixam-se levar por esse sentimento que nos cercam. O ciúme muitas vezes, frequentemente, se movimenta no círculo, na esfera dos ricos, da riqueza ou de algum tipo de posse que alguém possa receber. E apesar das pessoas terem conseguido muito, terem ganhado muito, tenham acumulado até muita coisa, sempre essas pessoas estão de olho em outro que tenha um pouco mais. Sempre as pessoas vão querer um pouco mais, e por conta de querer, ambicionar um pouco mais, a inveja entrará no coração do homem, no coração da mulher. Então, a Bíblia nos ensina, no livro de Hebreus, a nos contentar com o que temos. E se nós nos contentarmos com o que temos, o Senhor nos abençoará. À medida em que ambicionamos, podemos alimentar juntamente com a ambição do nosso coração também a inveja. Muito cuidado nessa sociedade que vivemos, que ambiciona todo o tempo ter mais, possuir mais. Este é um momento
o solo mais fértil para que essa erva daninha da inveja entre e reine no coração de muita gente. Então, o primeiro ponto que eu destaco é que o ciúme se movimenta ali na esfera das posses, da riqueza. E quanto mais obtemos e quanto mais talvez a pessoa tenha sucesso, mais ela será invejada. Ninguém inveja um mendigo na rua, mas aqueles que têm algum destaque. Então, se alguém está invejando você, é sinal que Deus está de alguma maneira abençoando você. E à medida em que mais então precisamos, meus amados, termos cuidado quanto a isso, quanto à inveja que está destruindo pessoas. Mas a inveja, o ciúme, não se movimenta somente nos círculos, nas esferas de posses, mas também a inveja, o ciúme se move nas esferas de poder. No Antigo Testamento, por exemplo, lemos sobre Miriam, Arão, Coré, que invejaram a liderança de Moisés. Salmo 106, verso de número 16, nos diz que invejaram a Moisés no campo. Se você ler os livros do Antigo Testamento de Reis e o livro de Crônicas, você vai encontrar lá uma história só, uma após a outra, de reis cuja autoridade foi usurpada por alguém que queria o seu poder, por alguém que estava disposto a matar ou a trair a fim de obter o poder. No Novo Testamento, você vê o sinédrio, a reunião de homens que decidiam parcialmente o rumo do povo de Israel. Esses homens perseguiram os discípulos, não só os discípulos, mas o próprio Jesus Cristo, porque o poder eclesiástico deles estava sendo ameaçado e minado pela nova onda da doutrina cristã que chegava. Atos 5, 17, 18 tem uma declaração interessante sobre isso. Diz: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. O ciúme é terrível e muitas vezes, por causa do poder, muitos mentem, muitos caluniam, muitos até mesmo matam. Que possamos renunciar ao poder sempre e que não deixemos que o poder nos corrompa. Que você não queira estar no topo do poder, pois todos que querem subir até o topo do poder podem ser também minados por esse sentimento, esse desejo de conseguir a todo custo o poder e de conseguir a todo custo manter o poder. Vemos também que o ciúme, ele se movimenta nas esferas das façanhas, das proezas, das realizações. O clássico disso é a história de Davi e Saul. Davi era um jovem guerreiro que partiu e tomou a cabeça de Golias, destruiu o gigante no livro de 1 Samuel.
venceu um gigante em nome do seu povo. E quando ele estava voltando de sua grande proeza, de sua grande façanha, dessa grande realização, as mulheres em Israel começaram a cantar: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. As palavras chegaram ao ouvido de Saul. E a doença que Shakespeare chama de doença verde começou a rastejar em sua vida. Saul passou o resto da sua existência tentando tirar a vida de Davi, porque ele ficou tão irritado com o desempenho, com a proeza, com a grande façanha, que ele nunca poderia reproduzir mais. E ele fica tão irritado que procura a morte de Saul, de Davi. O ciúme e a inveja movem-se nos círculos das realizações, portanto. Move-se quando você realiza algo que é uma proeza, alguém vai te invejar. Aqueles, talvez, que estão ao seu redor, talvez até mesmo um familiar próximo, até mesmo um amigo do trabalho, talvez aqueles que estão mais próximos o invejarão por alguma proeza que Deus permitiu que você realizasse. E isso encontramos não somente em casa, mas também na igreja. Muitas vezes, pessoas não regeneradas ainda, que se encontram dentro da igreja, invejam a outros irmãos que realizam algum trabalho. Por exemplo, uma das áreas mais perseguidas é a área de música. As pessoas muitas vezes matam e morrem para cantar no púlpito e invejam estar no lugar daqueles que estão na linha de frente do trabalho. O ciúme e a inveja rastejam entre as pessoas que são concorrentes. E isso é terrível. Então, tal como em outras áreas, também a inveja move-se nas áreas das realizações, das façanhas. Assim como age na área do poder, assim como age nas áreas da posse. Queria destacar só mais alguns e já terminarei a nossa conversa de hoje. O ciúme também se move nas esferas profissionais. Quando Paulo estava na prisão em Roma, a Bíblia nos diz, no livro de Filipenses, que outros pregadores, que eram seus contemporâneos, começaram a tirar proveito da prisão de Paulo, pregando por inveja, por discórdia. Paulo tinha uma escolha a fazer aí. Ele poderia retornar inveja por inveja, ou ele poderia lidar com isso de maneira espiritual. E a resposta de Paulo foi dizer que mesmo se eles pregavam por motivo de inveja, por motivo errado, eles se alegravam, uma vez que o Evangelho estava sendo pregado. Que resposta! Isso se encontra lá em Filipenses, no capítulo de número 1, o verso de número 15 ao verso de número 18. E eu acredito que, por último agora, eu queria ressaltar é que o ciúme se move nas esferas familiares. E é aqui que eu queria abrir um parênteses e contar com mais detalhes semana que vem uma história que eu estou lendo na Bíblia, que está me comovendo bastante. Estou lendo, refletindo mais sobre a história de José, e isso me chamou muito a atenção. Semana que vem, provavelmente, nós vamos tratar desse assunto.
Inclusive nós temos falado sobre José. Amanhã, nosso último encontro de fé, eu estarei falando acerca de José, um outro texto. E se você puder estar conosco, é um bom convite que eu faço para você. Você vai aprender muita coisa nova, tenho certeza, muita coisa importante para a sua vida, muitos princípios de vida que vão te ajudar. Mas o ciúme se move nos círculos familiares, e é aí o lugar mais propício para o ciúme enraizar-se, rastejar, enraizar-se e sufocar uma família. O ciúme e a inveja é muitas vezes encontrada aí. Nas Escrituras há ilustrações mais pessoais sobre o ciúme dentro da família do que em qualquer outro círculo, em qualquer outra esfera da existência. Começamos imediatamente no Antigo Testamento com a vida, com os ciúmes de Abel, de Caim por Abel. Depois a gente passa por Ismael, que zombava de Isaque no dia em que ele foi desmamado. Ao nascer, a Bíblia diz que Jacó agarrou o calcanhar de seu irmão gêmeo, Esaú. Isso tipificava as aspirações que Jacó tinha e que exerceu mais tarde. As aspirações que ele tinha pela primogenitura de Esaú. Jesus foi rejeitado, a Bíblia diz, por seus próprios irmãos, por causa de sua pretensão de que era superior, de que Deus o colocou, o gerou como filho amado. Na história do filho pródigo também, quando esse filho volta para a casa do pai, onde está o irmão mais velho? Este irmão mais velho que fica, reclama com o pai. Ele diz ao pai, em Lucas capítulo 15, verso 20 a 30, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Veja a inveja, o ciúme brotando no coração desse rapaz. E talvez, como nós discutiremos na semana que vem, a maior ilustração da inveja dentro de uma família se encontra em Gênesis capítulo de número 37, onde lemos a respeito de José, o filho que foi gerado na velhice do seu pai e, portanto, preferido acima de todos os seus irmãos. Eu queria destacar esse assunto semana que vem e tratar exatamente dessa questão, e para que você possa refletir um pouco e entender os efeitos maléficos da inveja e do ciúme. Que o teu coração seja limpo de tudo isso. Se houver qualquer raiz que seja pequena de ciúme, que seja pequena de inveja, que ela seja dissipada da tua vida e da minha também. Que seja dissipado dos nossos corações e que o amor de Cristo nos inunde e que possamos ser pacientes e bondosos
É isso que o amor de Deus nos ensina. Que sejamos assim. Semana que vem a gente continua e vamos falar um pouquinho mais sobre esta questão e vamos contar um pouquinho sobre a história de José. Foi muito bom tê-los aqui. Muito obrigado pelas curtidas que vocês fizeram aqui, colocaram. Muito obrigado pelos comentários. Guilherme, Cleusa, Mércia, Deus abençoe. Sérgio, grande pastor Sérgio, Deus abençoe vocês. A todos que de alguma forma interagiram aqui, muito obrigado. Andréa, Carlos, Alberto, a todos que estão ali, estão ainda comentando, muito obrigado, viu? Não esqueçam de curtir o vídeo se a mensagem falou ao teu coração, se Deus tocou na tua vida. Não esqueça de orar também para que Deus tire do teu coração, porque muitas vezes nós não sabemos que temos essa semente de inveja, de ciúme, que pode destruir, que pode ferir, que pode maltratar pessoas e destruir a nossa própria vida. Então, que você faça a sua oração pessoal aí na sua casa e peça para que o sangue de Cristo, que nos limpa de todo o pecado, venha sobre você, jorre sobre a tua vida e limpe o teu e o meu coração, para que ele seja um coração puro, onde Deus habita, e onde Deus habita há muita vida. Alonso, eu também queria ter mais tempo, mas nós voltaremos na quinta-feira. Não esqueçam aí, não esqueçam também de convidar amigos para participarem, para fazerem parte aqui da nossa corrente da vida, para participar desse momento agradável. Não esqueça de colocar o link para que outras pessoas também possam assistir, talvez mais tarde, depois, sobre esta palavra. Você pode, mesmo agora, depois que terminou, você pode assistir novamente, e na semana que vem, quiser interagir, compartilhar, para que os outros irmãos vejam o seu compartilhamento. Por favor, escreva mesmo, dê dicas para que nós possamos melhorar e que possamos ajudar a mais pessoas a entender a palavra de Deus de uma forma mais clara e santa. Que bom tê-los conosco, viu? Deus abençoe todos vocês. Foi um grande prazer tê-los aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, que essa palavra tenha edificado vocês. Obrigado, Milena, obrigado, Jarbas, obrigado a todos, Creuza, obrigado, Valdinha, que Deus te abençoe, onde você estiver, indo para o teu trabalho, Deus te guarde, viu? Todos vocês, que bom, não dá vontade de terminar a transmissão, mas temos que terminar. Que Deus abençoe, nos encontramos então, se você puder estar com a gente, na quinta-feira. Nosso horário sempre é às 8h30 da noite, 8h29, 8h30, nós começamos a transmissão, e espero ver vocês e ver amigos de vocês também participando da próxima transmissão, tá bom? Quinta-feira, então, nos encontramos às 8h30 da noite. Um abraço a vocês, que Deus encha vocês de paz e proteja vocês de toda inveja e de todo ciúme. Fica com Deus, Deus contigo, alegria aí para vocês. Tchau, tchau, paz.